O segundo livro das Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também camelos carregados de especiarias, uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que os serviam nos banquetes e os seus uniformes e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que ouvi dizer. Que sorte têm estes seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno. E ele quer conservar este povo para sempre como uma nação. E por isso, ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido. Mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os homens do rei Hirão e do rei Salomão, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer degraus para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Nunca tinham sido vistos em Jerusalém instrumentos musicais tão bonitos. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além dos presentes que lhe deu em troca dos presentes que ela havia trazido para ele. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes e vendedores. Também os reis árabes e os administradores dos vários distritos do país lhe traziam prata e ouro. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 3,5 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e ligado ao trono havia um estrado revestido de ouro. O trono tinha 2 braços, e no lado de cada braço havia a figura de um leão.
Havia também a figura de um leão nas pontas de cada degrau, isto é, havia 12 leões ao todo. Nunca tinha sido feito em qualquer outro reino um trono como este. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. No tempo de Salomão, a prata era considerada sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava até a Espanha junto com a frota do rei Hirão. Cada 3 anos, a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E todos os outros reis queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos os que chegavam traziam um presente para ele. Objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E era assim ano após ano. Salomão tinha 4.000 cocheiras para os seus carros de guerra e para os seus cavalos. E também possuía 12.000 cavalos de cavalaria. Ele deixou em Jerusalém uma parte deles e espalhou o resto por várias cidades que haviam sido preparadas para isso. Ele dominava todos os reis que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Ele importava cavalos de Musre e de todos os outros países. Todas as outras coisas que Salomão fez, do princípio do seu reinado até o fim, estão escritas nos livros História do Profeta Natã, Profecia de Aías, de Siló e Visões do Profeta Ido. Esse último livro fala também do rei Jeroboão, filho de Nebate. Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de toda a terra de Israel. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. O segundo livro das Crônicas. Capítulo 10. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo, e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Voltem daqui a 3 dias e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros do seu pai e perguntou: Que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Se o senhor for bondoso, se tratá-los bem e der uma resposta favorável ao pedido deles, então eles serão seus servidores para sempre.
Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram os seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? O que é que eu digo a esse povo que está pedindo para que eu torne as suas cargas mais leves? Você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas? Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes? Eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens haviam aconselhado. O meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas e eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez isso acontecer para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aías de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: Abaixo Davi e a sua família! O que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa! Que Roboão! Cuide de si mesmo! E assim os israelitas voltaram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava na região de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas. Mas eles o mataram a pedradas. Porém, Roboão subiu depressa no seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. Eclesiástico 13. Cuidado com os ricos. Quem mexe com pinche acaba se sujando, e quem frequenta o orgulhoso torna-se como ele. Não levante peso muito grande para você e não conviva com alguém mais forte ou mais rico que você. Pode por acaso a panela de barro se juntar com a panela de ferro? Haverá um choque, e a primeira se quebrará. O rico comete injustiça, e ainda ameaça. O pobre é injustiçado, e ainda precisa pedir desculpas. Enquanto você for útil, o rico explorará. Mas quando você precisar, ele o abandonará. Se você possui bens, ele viverá com você. Explorará sem remorso. Enquanto ele precisa, enganará você. Sorrirá e lhe dará esperanças. Dirá coisas bonitas e perguntará: do que você precisa? Fará você ficar envergonhado nos banquetes dele, até despojá-lo por 2 ou 3 vezes. Por fim, vendo você, passará adiante e sacudirá contra você a cabeça. Cuidado para não enganarem você e para não ficar humilhado por sua própria falta de bom senso. Quando um poderoso o convidar, recuse com alguma desculpa, e ele convidará com maior insistência. Não se entusiasme muito para depois não ser rejeitado. Nem se mantenha muito distante, para não ser esquecido. Não se dirija a ele de igual para igual, nem acredite em suas muitas palavras.
com seu palavreado, ele põe você à prova, e mesmo sorrindo, ele o está examinando. Ele não guardará os segredos que você lhe confiar, e não poupará de maus tratos e correntes. Tenha cuidado e preste atenção, porque você está caminhando na beira do precipício. Todo animal gosta do seu semelhante, e todo homem gosta de seu próximo. Todo animal se une com os da sua espécie, e todo homem se associa com o seu semelhante. O que há de comum entre o lobo e o cordeiro? A mesma coisa acontece entre o pecador e o fiel. Que paz pode haver entre a hiena e o cão? E que paz pode haver entre o rico e o pobre? Os leões caçam os asnos selvagens, e os ricos caçam os pobres. Para o orgulhoso, a humildade é humilhação, e para o rico, o pobre é detestável. Quando o rico tropeça, seus amigos o sustentam. Quando o pobre cai, seus amigos o rejeitam. Quando o rico comete um erro, muitos o defendem. E se ele diz tolices, os outros o aprovam. Quando o pobre erra, todos o condenam. E quando fala com bom senso, ninguém o escuta. Quando o rico fala, todos se calam e elevam até as nuvens o seu talento. Quando o pobre fala, as pessoas perguntam: quem é esse fulano? E quando tropeça, o ajudam a cair. A riqueza é boa quando nela não há pecado, mas a pobreza é má, na opinião do injusto. A consciência do homem modifica as feições do seu rosto, tanto para o bem quanto para o mal. Rosto alegre é sinal de bom coração, mas inventar provérbios é trabalho fatigante. Capítulo 18. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno.
Cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre a ele o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate essa pessoa como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que devia a ele milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia.
Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Salmo 12. Salmo de Davi, ao regente do coro, para instrumentos de 8 cordas. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança. E os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz: agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos, sempre bem protegidos, e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte e todas as pessoas dão valor àquilo que é mau.